E aí, pelo tema do vídeo, vocês já sabem que eu vou falar do Nômade Raiz. Tô suando aqui, tô no quarto hoje, aqui no quarto da minha filha, né, onde eu costumo gravar. E tô suando um pouquinho, ainda tá no inverno, mas no Rio de Janeiro, mas tá um pouquinho de calor. Pra quem não sabe aí, o Nômade Raiz, ele é um cara que tem feito muito conteúdo na internet, né, de viagens. Por isso que ele se intitulou Nômade Raiz, porque os vídeos dele, na maioria das vezes, não são vídeos que levam você a conhecer os principais pontos turísticos dos lugares que você costuma viajar. Por exemplo, se você vai para Estados Unidos, normalmente você conhece Orlando, Nova York. Quando você vai para Nova York, você conhece ali, né, a Times Square, né, a Estátua da Liberdade, e por aí vai. No Japão, a mesma coisa. E aí ele costuma, na verdade, mostrar lugares que ninguém costuma frequentar, né? Principalmente lugares mesmo que, assim, muitas das vezes nem a gente chama aqui no Rio de Janeiro, a gente costuma falar muito minhoca da terra, né? O cara que nasceu naquele lugar, ele é chamado de minhoca da terra. Então, muitas das vezes nem o minhoca da terra vai lá, né? É uma situação assim que realmente ele vai muito a fundo nos lugares, né? Que a gente pode chamar até muitas das vezes no interior ali, ou nas vielas, ou nos lugares que só mesmo habitantes, né, da terra ali, que a gente chama, como eu falei, minhoca da terra, costumam ir. Eita, me engasguei com a bebida que eu tava bebendo aqui. E aí, cara, ele costuma ir nesses lugares que realmente ninguém vai. Acho que ficou bem claro, né, o que eu quis dizer aqui. E aí eu quero mostrar pra vocês porque de uns tempos pra cá, ele tem sofrido muitos cancelamentos, né? Por conta dos tipos de conteúdo que ele tem feito no canal dele. E eu vou mostrar pra vocês um vídeo que um cara preparou. Deixa eu até ver quem preparou esse vídeo aqui. Foi do... Deixa eu botar aqui. Luiz. Luiz com 2 E's. Eu vou mostrar pra vocês. É um canal dele. O vídeo foi feito há um mês atrás. Já tem 90 mil visualizações, né? E esse vídeo dele, deixa eu até botar aqui sem som, porque senão já vai estourar o som para vocês aí. E esse vídeo dele já mostra aqui, falando sobre 10 minutos de vídeo, né? A gente vai assistir aqui, falando um pouco sobre quem é o Nômade Raiz, né? E também, até porque o Nômade Raiz já tem um vídeo falando sobre ele, né? Um vídeo intitulado Quem Sou Eu? E esse vídeo aqui, ele declara aí um pouco da história, né? E por que ele tem sido odiado recentemente pela maioria das pessoas que acompanhavam ele, deixaram de acompanhar. E aí eu vou usar esse vídeo para conversar também um pouco com vocês sobre esse tema, beleza? Então, quem não conhece o Nômade Raiz, vai lá, coloca no YouTube Nômade Raiz, vocês vão achar, né? Se curtirem o vídeo do cara, né? Curtirem o conteúdo do cara, vai lá, se inscreve, porque eu já sou inscrito no canal dele. E eu já sigo o Nômade Raiz desde que quando tinha, acho que 300 mil seguidores. Hoje o cara tá com simplesmente 1,4 milhões de seguidores. O cara tá muito bombado na internet. E com, né, obviamente eu vou falar um pouco disso, mas com o sucesso vem também o cancelamento, né? Isso é normal na internet hoje em dia. E antes de começar, obviamente, galera, eu quero mostrar pra vocês, né, porque você pode estar caindo aqui de paraquedas. Eu sou escritor, né? Eu tenho um livro intitulado Toda Dor que Não Se Pode Enxergar. Tá aí na tela aí para vocês. Se você quiser adquirir, você pode adquirir pela Uclap, pela Amazon ou pelo Clube de Autores. Eu indico você a adquirir pela Uclap, porque lá o comissionamento para mim é muito maior. Ou você pode adquirir na Amazon, né? Você pode adquirir o livro, o Kindle, né? O livro digital. Aqui fala um pouco sobre mim, né? Não vou dizer agora nada sobre mim. Você pode entrar no meu site, o site é leonardopereiraescritor.com. E aqui você vai ler ali a sinopse, degustação do livro, enfim, tudo que o pessoal achou, o trailer, né? Você tem o trailer, você pode entrar aqui na nossa comunidade aqui no WhatsApp, né? Que fala sobre o livro. Aqui são todas as fotos, meu lançamento do meu livro. Eu não vou falar muito sobre isso, mas eu só queria explicar por que o canal se chama Leonardo Pereira Escritor, porque nada mais, nada menos, eu sou escritor de um livro, né? E esse canal, ele também é voltado para dicas também para galera que quer escrever, que curte escrita, cinema, enfim, em geral, né? Quem gosta de boas histórias, é um livro de romance e você pode estar adquirindo, tá? Se você quiser, você clica aqui no botão da Amazon e você vai estar sendo transportado lá. O Kindle, para quem tem Kindle e o Limit, né? E o Limited, você tem de graça, ou você pode pagar R$ 9,90, né, pelo livro
A capa comum não é esse preço. Se você entrar pela Uclap, você vai ver que que o livro é mais barato lá pela Uclap, né? Não mostrar assim. E aí você vai ver que é R$ 49,90 lá o livro na Uclap. Você não vai se arrepender. O livro é muito legal. Então espero que vocês curtam aí. Mas se não quiser comprar também, só dá aquele joinha aqui no vídeo e vamos pro vídeo aqui. Falar sobre o tema central do vídeo, que nada mais é do que o canal do Nômade Raiz, beleza? O Nômade Raiz, como eu disse, né, ele é um cara que faz vídeos sobre viagens e eu acho muito legal, né, essas informações aqui. Ele botou muita informação. É basicão, né, um cara muito muito básico, né? Básico mesmo, o cara não tá nem aí, se vai botar. Tem muita gente, né, quando você entra. Deixa eu tentar pegar uma outra pessoa aqui, vai. Se você tentar entrar em qualquer vídeo, ó, esse cara aqui, ó, o Investidor Sardinha, que eu gosto muito dele, né? Eu vou botar aqui no sem som. Se você for entrar no canal dele, você vai ver também meio basicão, mas você vê que tem um trabalho, né? Ele botou uma fotinha dele aqui, assim, fez um bem bolado, né? E você vai lá no Nômade Raiz, só tem escrito muita informação. Então, o cara que ele não tá muito preocupado, né, em deixar tudo muito bonitinho, ele tá preocupado em passar conteúdos para vocês das viagens que ele faz, né? E o vídeo que eu quero mostrar para vocês hoje é esse aqui, e a gente vai falar um pouco dele. Eu vou botar em tela cheia, então vamos assistir junto, né? Porque eu já tô aqui há 6 minutos falando, então vamos assistir o vídeo e a gente vai conversando, beleza? É um react desse vídeo aí do Luiz, Os Erros do Nômade Raiz. Vamos lá? Vamos lá. Nômade Raiz. Seu canal cresceu absurdamente no último ano, com milhões de views todos os vídeos. Somos quase 1 milhão de pessoas aqui seguindo nesse canal. E o que parecia ser mais um canal de viagens, em pouco tempo se tornou um marco no YouTube brasileiro. Seja suas aventuras loucas ou personalidade, a verdade é que muitas pessoas se identificam e têm vontade de viver como ele. Entretanto, talvez seu estilo de vida seja bom, mas as consequências que a fama traz é ter um alvo em sua cabeça. Peço a Deus paciência, hein, cara. Não é fácil, não. Seu conteúdo irritou algumas pessoas, como suas visitas para o Japão, que o fez ser acusado de crimes bárbaros. Como ninguém ainda naquele nojento do Nômade Raiz, que cara sem noção, eu tenho nojo da cara dele. Gosto muito dos vídeos do Nômade Raiz, mas a sensação pesada de turismo me incomoda demais. Esses são alguns dos comentários que vêm circulando por aí ultimamente. E com tudo isso, só me vem uma pergunta na cabeça. Como um youtuber amado agora está sendo odiado? Eu sou o Luiz e faço vídeos semanais sobre casos controversos da internet, e hoje a gente vai entender a história do Nômade Raiz e por que algumas pessoas odeiam o que ele faz. Nascido em 1990 no Rio de Janeiro, muito pouco se sabe sobre sua infância, tendo apenas relatos de pessoas que estudaram com ele, onde elas dizem que ele sempre teve essa vontade de viajar o mundo, algo que se concretizou anos depois. Mas antes disso, sua adolescência não foi muito. Cara, então, esse vídeo aí, eu pausei porque essa parte do vídeo aí eu assisti, tá? Eu não sei onde é que ele tava exatamente, em qual país ele tava, mas ele tava num país assim que não era um país de primeiro mundo, eu acho, era um país asiático, enfim. E, cara, isso aí que ele tá comendo agora, cara, esse vídeo assim me bateu muita deprê, vou ser bem sincero pra você, esse vídeo dele aí me bateu muita deprê. Ele tava num, tipo um apartamento alugado, né, como se fosse assim, ele viaja, ele muitas vezes vai pra hotéis, às vezes ele vai pra lugares bom assim, né? Ele pega uns lugares bons pra poder ficar. Mas esse aí, por exemplo, ele foi tipo um Airbnb, né? Ele pegou lá um apartamento de uma pessoa, tu vê que tem quadros na parede, sofá velho, enfim. É um lugar bem michuruca mesmo. Mas ele pegou pra passar a noite, né? Pra poder fazer conteúdo pra vocês. Isso aqui que ele tá comendo, cara, é alguma coisa que acho que ele comprou, não sei se é um doce, alguma coisa. E esse dia aqui era aniversário dele, cara. Era aniversário dele. E ele comemorou com vocês, né, com os inscritos dele, né, quem foi inscrito dele aqui, quem não for, mas assim, ele comemorou com os inscritos dele o aniversário dele. Então ele sentou, ele tinha comprado isso na rua, é como se fosse um bolinho, tá? Ele partiu o bolo pra ele mesmo, ele tá comendo e ele diz parabéns pra mim e obrigado, e é isso. Cara, o cara muito solitário, é muito sozinho. Ele é muito sozinho. E aí vocês vão entender um pouco mais no vídeo, no decorrer, o motivo. Fácil. Um dos seus sonhos era fazer uma faculdade. Conversando sobre isso um dia com sua mãe, ela lhe disse as exatas palavras. Você tá maluco, garoto? Faculdade é coisa de rico. Bota na tua cabeça que tu é pobre. Em 2009, aos 19 anos, André perde sua mãe. E no ano seguinte, em 2010, o seu pai. A partir desse momento, André percebeu que não tinha mais nada pra fazer no Brasil. Isso é verdade, né? Tipo,
assim, quando a gente perde os nossos familiares, né, é um pouco complicado, a gente se vê meio perdido, né? E na situação dele, na real situação dele, ele perdeu o pai, ou a mãe e o pai muito em seguida, né? Muito, assim, recente. Uma perda da outra, né? A distância. E aí, cara, acho que filho único, não sei se ele tem... Eu não vi o vídeo, não sei se no vídeo ele fala que ele tem... Acho que ele tem familiares sim, ele até fala isso no vídeo. Ele tem familiares espalhados por outros países. Não sei se é familiares muito próximos, mas ele não sei se ele é filho único, enfim, mas aí depois que ele perdeu os pais, você começa a se questionar, né? Tipo, e agora? O que eu faço da minha vida? Né? Independente da idade que você tá, você começa a se questionar, né? Então, foi isso que aconteceu com ele. Paguei o primeiro período lá e não completei, vi que aquilo não era para mim e saí da faculdade. Comprei meu carro e vi que aquilo não me completava. De início ele queria ir para a Austrália, só que o preço da passagem era caro demais para o que ele conseguia pagar. Então ele optou pela Irlanda, que facilita a imigração de brasileiros. Ele vendeu seu Civic 2008, trancou... Inclusive, a Irlanda, eu tenho muitos amigos meus que foram para a Irlanda, né? A Irlanda é a grande porta de entrada para brasileiro, né? Vamos ser sinceros. A faculdade, juntou o dinheiro e partiu rumo à Europa. Chegando no país irlandês, ele começou a trabalhar de tudo que podia. Em uma época, ele trabalhou como assistente administrativo de dia, enquanto à noite era segurança de balada. Eu odiava aquele lugar, nunca gostei, mas eu fiquei lá 4 anos trabalhando. Durante 2 anos eu trabalhei muito pesado, em 2 empregos, juntando dinheiro para escapar de lá. Até o dia que eu me mudei para Barcelona. Só tinha um pequeno problema. Quase não existem empregos para pessoas sem visto em Barcelona. Então, para não correr o risco de voltar para o Brasil, ele voltou para Irlanda. Uma de suas novas profissões era como açougueiro. Juntei dinheiro um bom tempo, fui Vou pausar aqui rapidão, porque tem essa questão da questão imigratória, né? Por exemplo, se ele foi para Barcelona, mas se ele volta, galera, ele pode voltar e perder o visto, né? Dependendo, se ele tivesse ali de forma ilegal, né? Sem poder estar ali, né? Com visto, não sei se ele estava trabalhando, enfim. Mas é uma questão complicada. Então, depois que ele teve que tomar uma atitude, porque depois que você volta, pode correr o risco de você perder o visto e nunca mais voltar, né, para Barcelona, né, e aí é complicado. Então, ele teve que tomar uma atitude aí. Aprendendo coisas lá durante esse tempo para escapar. Eu fiz um plano, né? Eu tinha um plano na minha cabeça. Eu vou sair daqui, meu Deus, eu vou sair daqui. Paralelo a isso, André começou a fazer trabalhos freelancer na internet. E com o dinheiro que tinha juntado em anos de trabalho, investiu em alguns negócios no Brasil, o que lhe rendia um bom dinheiro além do seu trabalho principal. Então, ele decidiu. Aí, depois de um tempo, eu vi que a Europa não era para mim. E eu fui para a Ásia. Eu recebia desses investimentos que eu fiz, não era muita coisa, mas me dava a oportunidade de morar ali na Ásia, né, nos países mais baratos da Ásia, tendo uma vida confortável, digamos assim. E foi na Tailândia que sua vida mudou completamente. Enquanto morava na ilha de Phuket, Tailândia, ele conheceu uma russa, a qual vamos chamar de Verônica. Verônica era uma típica russa que morava no sudeste asiático. Essa região tem uma grande população russa, principalmente de mulheres que fazem OnlyFans. E esse era um dos defeitos de Verônica, a qual foi avisada por André que só namoraria se ela deletasse tudo e esquecesse a vida que tinha. Então foi isso que ela fez, ao menos é o que ele pensava. Só que depois eu descobri que ela tava lá ainda, pessoal. Eu achei as fotos dela lá nessa rede aí. Quando eu terminei com ela, eu fiquei mal, porque eu tinha um sentimento por ela e ela mentiu pra mim. Mas se a gente tivesse continuado junto, provavelmente eu ia estar lá na Tailândia ainda, na minha vida confortável, junto com ela, e eu não teria começado esse canal. Vocês veem como é que são as coisas, né? O cara era apaixonado pela mulher, ainda dá pra ver, né? Ele falou que tinha um sentimento, mas provavelmente ele gostava muito dela, no ponto de ser muito apaixonado por ela. Só que a mulher tinha um conteúdo lá de OnlyFans, né? Então, assim, ele falou pra ela deletar, como vocês viram, ela mentiu pra ele, não deletou. E o cara se sentiu totalmente traído, né? Porque, galera, pra quem não sabe, né? Esse site, né? Você coloca muitas coisas ali, né, que são para maiores de 18 anos. Então, para ele foi um baque, né, porque realmente ele gostava dela e ele queria viver uma vida decente com ela. Ele queria viver uma vida que, tipo, cara, uma vida de casal mesmo, formar uma família e tudo mais. Ele estaria na Tailândia com ela, né, porque era onde eles estavam vivendo. E aí, cara, assim, você imagina, você perde uma mãe, depois perde um pai,
e perde uma pessoa que você gostava muito, com a qual você queria formar uma família. E aí o roteiro se cria, que é exatamente como ele fala, né? O roteiro se cria. Vamos ver que tipo de roteiro se criou. Então fica aí uma dica para vocês, um conselho. Há males que vêm para o bem. Sem dúvidas, Há uma males história que vêm para o triste, bem. mas sem esses acontecimentos, certamente ele não seria quem ele é hoje. No dia Exatamente. 25 de fevereiro de 2024, no mesmo país que aconteceu uma tragédia pouco tempo antes em sua vida, ele posta o vídeo Por que os turistas não vêm aqui? A gente vai tentar entender aí por que os turistas não vêm aqui. Por que será que eu sou o único turista aqui nesse lado da ilha? E depois de alguns poucos vídeos mostrando seu diário de viagens pela Ásia, ele conseguiu milhares de inscritos, impulsionado pelos reacts que muitas figuras conhecidas fizeram. No TikTok e Instagram, seu conteúdo também ficou muito conhecido, o fazendo acumular mais de 1 milhão de seguidores em pouco tempo. Porém, como todos sabem, só de existir na internet já é o suficiente para se ter haters. Uma merda, eu tava amando acompanhar os vídeos do Nômade Raiz, mas o FDP é muito chato e principalmente homofóbico pra caralho, então estarei cancelando ele. Nômade Raiz depois do patrocínio da Nômade fazendo vídeo de queimação na Venezuela. Mas então, o que aconteceu? Além de alguns vídeos com clickbait sugestivo, os que causaram mais polêmica são os que ele vai atrás do valor do programa em diferentes países, como Vietnã e Tailândia, onde ambos alcançaram mais de 7 milhões de visualizações. 1 hour, 1 minute. 1 hour, 1 million. Yeah. Tôi đổi anything. I don't know how much. Maybe later. Yeah. But 1 million. Yeah. 1 million sexy on job load. 1 million. Yeah. That's a good price. Mesmo a prostituição não sendo permitida na maioria desses países, ela é facilmente encontrada andando pelas ruas mais movimentadas. Esses locais se mascaram de casa de massagem onde você paga um valor. Só um adendo, eu vi todos esses vídeos dele, tá, galera? Tem os vídeos dele bate 7 milhões, 8 milhões. Acho que esse que teve lá na... Não sei se foi não foi na Tailândia, foi em outro lugar. Não sei se foi Filipinas, não sei onde é que foi. Mas eu vi o vídeo todo, tá? Principalmente desse que passou aqui agora. Esse aqui, ó. E realmente, assim, cara, essa é a vida de lá, tá, galera? Tipo assim, a garota, ele botou uma faixa preta aqui, tá? Mas tem uma menina aqui, né, em pé dançando, e os caras estão aqui pagando pra ela dançar. Isso é muito comum, tá? Acontecer no Vietnã. Eu acho que, se eu não me engano, isso aqui foi no Vietnã, tá? Foi no Vietnã. E acontece muito isso, tá? Prostitutal, tá? Não vou completar a palavra pra não derrubar também meu vídeo, mas acontece muito lá, né? É muito comum. E, assim, ele mostrou esse lado, né? Esse lado aí que acontece, que tem e que é cruel, né? Muitas das vezes, obviamente, até porque lá a pros é proibido, né? Mas você pode ver que é escancarado, né? Isso aqui é uma rua comum de lá, é como se fosse não sei, né? A Vila Madalena em São Paulo, sei lá, não sei. A vila... Tem uma vila aqui também no Rio de Janeiro, muito comum também, todo mundo sabe que né? E tá lá, tá aberto pra todo mundo, é uma rua, é só entrar. Então lá também tem muito dessas coisas, né? Acho que muitos países têm disso, mas em alguns locais são proibidos, mas lá, mesmo sendo proibido, eles colocam como casa de massagem pra burlar, né? Só que, na verdade, quando você entra lá, não tem nenhuma casa de massagem. Eles chamam de final feliz. Se você quiser um final feliz, você pode ter esse final feliz, né? E não só a massagem. E ele quis mostrar isso. Então, Encontrada andando pelas ruas mais movimentadas. Esses locais se mascaram de casa de massagem onde você paga um valor pela massagem corporal e, se o cliente optar por dar um adicional, acaba tendo um final feliz. Que é como seus Exatamente. seguidores chamam quando ele tem relações com as mulheres. Isso aí, Em alguns exatamente. vídeos ele mostra a tela preta no final, sinalizando que teve um final feliz. Mais um daqueles serviços que você consegue aí na Ásia. Um outro vídeo que causou polêmica é de 7 meses atrás, um dia inesquecível em Bangkok, na Tailândia, onde ele filma uma massagem completa, mostrando 2 mulheres, o que fez o vídeo ficar com restrição de idade. Esse tipo de conteúdo fez muita gente criticar e o acusar de incentivar o turismo pela Ásia, onde ele supostamente iria nesses locais para expor a facilidade com que se consegue ter relações com essas mulheres. Yeah. I just need to walk a little bit and see which one is the best, you know? Very large inside. We can walk Okay. it with you inside. Yeah? How many girls I can have with me? Chaya on the girl here can
stay with you. Okay, sounds good. Seu conteúdo mudou bastante nos últimos meses, focando primariamente nos locais, onde ele quase não mostra mais sobre a vida noturna. Mas mesmo assim, seus números de visualizações continuam muito altos, o que mostra que ele tem um público fiel que assiste ele independente do que ele posta. Não dá pra negar que é bem curioso ver esse lado dos países que nem todo mundo mostra, como por exemplo no Japão, que se você perguntar mesmo pra quem nunca foi até lá, provavelmente vão dizer que é um excelente país pra se conhecer. Porém, o Nômade Raiz não pensa o mesmo. Em um vídeo de 11 meses atrás, a gente descobre o porquê. Um local pega fogo ao lado de onde André se hospedou. Isso Eu vi esse vídeo aí, tá realmente assim, pegou fogo bem próximo onde é que ele tava e ele teve que sair correndo simplesmente sem roupa. Você pode ver que ele tá sem blusa e ele só conseguiu pegar o laptop e o celular e desceu, passou frio, enfim. A experiência dele no Japão não foi boa, mas muitas pessoas vão pro Japão e gostam. Mas assim, galera, essa foi a experiência dele, né? Assim, nem todo mundo tem que gostar do local ou tem que desgostar do local porque uma pessoa ou outra gostou ou não gostou, né? Assim como ele demonstra essa situação das mulheres, que acontece nesses países, assim, eu assisti todo e eu não assisti pelo lado masculino da coisa, de poder ver as meninas e tudo mais. Eu consegui enxergar muito mais pela questão, né, da depreciação, né, no qual as mulheres acabam se colocando e até demonstrar mesmo o que acontece nesses países, né? Que existe esse lado, né, obscuro dos locais que muitas pessoas não mostram. Então você não conhece, você não é obrigado a conhecer esse local, mas eu acho importante você entender como é que as coisas funcionam, né? Aqui no Brasil tem muito disso, muitas das coisas são até escancaradas, né? Mas eu acho que é importante você conhecer esse tipo de cultura e entender também como essas meninas acabam se deixando, né, levar por conta de grana e talvez eu entenda que ele esteja colocando isso, que ele faça os vídeos dele de uma forma... Lelma, você tá colocando, tipo assim, ele não quer mostrar que existe o lado ruim, ele tá querendo mostrar que existe esse lado e para homens, né, para demonstrar para homens que essa é uma parte boa, que você pode visitar lá e se você quiser, você fazer uma massagem, ter um final feliz. Mas, na verdade, eu até entendo que ele possa ter, sim, tá? Feito com esse motivo, né? Que pra ele é interessante, mas ele é um homem solteiro, galera. Ele posta o que ele quiser e nem todo mundo é obrigado a assistir. Você não é obrigado a assistir. Inclusive, eu poderia não gostar e assistir outros tipos de vídeo dele, no qual ele faz vídeo pelas manhãs, caminhando pelas ruas, né? Como eu já vi vários vídeos dele, né? E eu poderia pular esse vídeo, mas eu simplesmente assisti, né? Eu acho que eu consegui enxergar o outro lado da moeda, né? E não somente aquela coisa de que bom que ele tá me mostrando mulheres quase seminuas. Não foi isso. Mas eu acho que cabe de cada um, eu acho que eu entendo cada um, mas você tem também a opção de não assistir, né? Você tem a opção de pular o vídeo, ou você tem a opção de nem clicar, né? Ou você tem a opção de não seguir mais o cara. É simples assim, galera. Mas deixa meu resultado final, eu vou falar um pouco mais no final, bem rápido, mas vamos terminar de assistir o vídeo. fez acordar assustado e sair correndo pra fora imediatamente, só carregando câmera e notebook, sem camiseta. Acordei aqui agora, ó. Desesperado. Sinal tocando. Do fogo. Enquanto o fogo era contido, ele e um outro viajante de outro país ficaram do lado de fora sob olhares não muito favoráveis dos japoneses, onde nem mesmo as autoridades ofereceram algo para eles se cobrirem, mesmo estando muito frio e chovendo. E aí ele ficou Viram lá bolado, sem né? camisa, naquele frio. Nenhum daqueles bombeiros chegou pra mim oferecendo um casaco, nem nada. Quem me deu uma camisa depois foi um rapaz americano que tava lá também, que no começo ele tava sem camisa, depois ele botou a camisa que tava muito frio. Tinha uns japoneses lá olhando com olhar de julgamento, tinha um cara que até falou alguma coisa, não sei, mas eu não entendia japonês. Eles têm leis que te ensinam a ser uma pessoa desumana. Se uma pessoa cai na rua, por exemplo, um idoso cai na rua, você não pode ajudar essa pessoa. Depois disso, André sempre que pode faz críticas ao Japão, o que obviamente não agradou muito os fãs do país, o acusando de xenofobia e que ele só vai nos locais puramente só pra usar das mulheres. Porém, essa não foi a primeira nem a última vez que ele irritou as pessoas por dar a sua opinião sobre um país. No caso da Venezuela, as coisas foram um pouco piores. Eu vou falar pra vocês, não é fácil fazer conteúdo nesse continente aqui não, hein, cara. Daqui a pouco eu tô voltando pra Ásia. Durante sua viagem pela Venezuela, algumas pessoas acusaram. Galera, é assim, é mentira, vamos ser sinceros, é mentira. Dá pra fazer, assim, conteúdos, assim...
Como é que eu vou explicar? Eu acho que até dá, mas assim... Gente, galera, a América Latina é complicado, né? Você vai pra Colômbia, você vai pra Venezuela, você vai pra Cuba, você consegue fazer tipo de conteúdo turístico assim, top. Você vai dar aquela mentira, né? Se você for fazer pensando no lado turístico pra ganhar visualização no YouTube, né? Vai querer mostrar o lado bom. Mas, assim, o lado ruim grita, né, galera? Assim, é complicado, é muito complicado. As experiências que ele passou nesses países, principalmente Venezuela, enfim... Eu acho que ele foi pra Cuba, não lembro, mas enfim, ele teve ele teve alguns países, Costa Verde, na verdade, né? E assim, galera, foi experiências ruins que ele teve, muito ruins, entendeu? Então, ele tá contando a experiência dele, galera. Como é que vocês querem que ele mostre pra vocês uma experiência boa se ele só teve experiências ruins? Ele já passou por tipo de assalto, situações constrangedoras, situações de golpes, muitos golpes. Então, assim, não dá pra mostrar. Ele não tem uma experiência boa. Então, ele não tem como mostrar uma experiência boa. É assim que funciona. O canal é do turismo do cara. Ele não tem que mostrar só o que agrada pras pessoas, né? Acusaram o Nômade Raiz de ser desonesto e mentiroso. No primeiro vídeo no país, o acusaram de ser pró-governo venezuelano, pois em vários trechos do vídeo ele cita o clima bom do país e o bom humor dos cidadãos. Viva Venezuela! Prazer, muito Augusto! Então, vocês podem ver que ele foi atacado dos dois lados, né? Dos dois lados, tanto com a direita quanto a esquerda. Porque primeiro, ele fez um vídeo, falou Viva Venezuela, todo mundo lá comemorando. Então, ele foi colocado como pró, né, governo, né, da Venezuela. E depois ele criticou. Então, assim, aí o pessoal foi lá e o outro lado bateu. Então, ninguém tá satisfeito. Uau, é a recepção que a gente tem aqui na Venezuela, pessoal. Muitas graças! Depois disso, nos próximos vídeos sobre a Venezuela, ele relatou os problemas enfrentados no país. A polícia parou o ônibus aqui agora. E é verdade, não é mentira. Na saída do país, militares levaram ele para uma sala, fizeram ele esperar por muito tempo. Ele perguntou o que estava acontecendo, foi interrogado e questionado, né? E falaram que não era comum turistas visitarem somente a capital. Que no caso dele é isso, ele visita lugares que ninguém visita. Exatamente. Pediram para olhar as redes sociais dele, olha só, olha como é que é um país ditatorial. Por segurança, eu tinha deixado para postar os vídeos somente quando eu tivesse saído do país. Isso é extremamente perigoso, tá, galera? Porque ele não postou, ele foi inteligente em relação a isso. Mas se ele posta, e aí tem vídeos dele falando mal do país, falando, putz, não dá para vir, é complicado e tudo mais, ele poderia ser preso, inclusive, né? Isso foi suficiente para o outro lado do espectro político o acusar de espalhar mentiras sobre o país, inclusive por ele ter feito uma publicidade para a Nômade, uma conta global que não poderia ser usada na Venezuela, e que, segundo essas pessoas, foi mais uma forma dele difamar o país. Bom, infelizmente eu não estou podendo utilizar o cartão da Nômade aqui na Venezuela, né? Vocês já sabem aí, mas vale ressaltar que isso não é um problema da Nômade, mas sim um problema geral que atinge aqui a Venezuela. Gostando dele ou não, com certeza ele tá mudando o modo que os vídeos de viagem são feitos. A maioria desses vídeos são apenas mostrando pontos turísticos e o que mais se encaixa no padrão Instagram. Exatamente. O Nômade Raiz, por outro lado, mostra com 0 filtros, mostrando que... Olha isso, galera. É isso. Eu parei a tela aqui para vocês darem uma olhada. Olha isso. Olha o lixão aqui do lado. Olha essa criança. Olha aqui do lado aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Isso aqui, eu acho que, se não me engano, é o Rio Gandhi. Enfim, ele tava, né, na Índia aqui. E, cara, como é complicado, né? Como ninguém vai pra Índia e mostra isso. Lugares que pessoas mal visitam, sabe? Então, assim, você consegue ver esse tipo de conteúdo com frequência. Que não é só de coisas... Com frequência no YouTube. E aí, como o cara que acabou de falar, que não é só de coisas boas. Vídeo de turismo, galera, você vai ter muito na internet. Muita gente viajando e mostrando coisa. É o que mais tem na internet. Isso bomba também na internet, né? Muitos casais, né, fazendo viagens e mostrando e tudo mais. Mas o cara é raiz. É exatamente isso. Ele não quer te mostrar o lado bom da coisa só. Ou às vezes o lado bom, mas o lado bom que ninguém conhece. Ele quer te mostrar tudo. Ele não tá preocupado com a sua opinião. Ele tá preocupado em fazer os vídeos dele. Ele viaja, ele ganha dinheiro com isso, né? Inclusive já tá ganhando muito dinheiro por conta das visualizações. Cada vídeo dele bate mais de 1 milhão. E ele aproveita e mostra pra vocês, né?
boas que vivem os países. Mas o André continua. Independente de tudo que aconteça, ele escolhe ser raiz. É isso aí. Exatamente isso aí. Acabou? Acabou. Então é isso, galera. Então, assim, o Nômade Raiz, cara, é isso, tá, galera? Se você entrar aqui nos vídeos dele, você vai ver, ó. Ele foi lá na República Dominicana. Ele foi aqui na... Aí quando ele vai pra República Dominicana, ele fica muito tempo postando os vídeos da República Dominicana, Colômbia, né? E você pode ver que nesse vídeo aqui, né, ele focou muito mais agora no dia a dia, ele parou de mostrar as partes noturnas, porque realmente ele começou a sofrer muito cancelamento e ele falou, cara, eu tenho muita gente, muito seguidor e... eu vou focar muito mais nessas questões. Obviamente, no vídeo dele, ele é um cara solteiro, então você vai ver muito vídeo, assim, às vezes, por exemplo, as meninas aparecendo, né? Ele fala que, por exemplo, nesse vídeo aqui, é impossível um homem ter paz nesse país, porque as mulheres começam a assediar muito ele, querendo levar ele pra casa de massagem, enfim. E como todo mundo, todo lugar tem, tá, galera? Então, assim, mas ele foca muito, os vídeos dele são muito ricos em conteúdo, tem muitos vídeos na Ásia, tem vídeos que ele fez na África, situações embaraçosas que o cara quis roubar a câmera dele, enfim, ele te mostra lugares realmente que nunca ninguém visitou, as situações do país. Hoje ele tem muito mais, eu reparei que muito mais do que antigamente hoje, ele tem focado muito também em demonstrar as coisas, os monumentos, né, as partes históricas do país. Então ele vai falando questão de religião, questão de prédios tombados, como funciona aquele país, entendeu? Então ele, assim, é muito rico. Essa aqui é muito legal, dentro da maior cidade do mundo, da China, que é o prédio, assim, são cidades que são feitas nos prédios, assim, para você passar de uma rua para outra, você pega elevador, enfim, ele te mostra tudo, galera. Ele vai... O legal dele é que ele pega a câmera de manhã, sai pra rua, volta de noite e sem roteiro nenhum. Ele pega a câmera, ele pega um barco e esse barco vai levar ele pra outro lugar e desse outro lugar ele vai pegar um carro e esse carro vai levar, ele pega uma moto e ele vai embora. E eu não sei, e assim, de verdade, eu não sei nem como é que ele volta depois. Eu não sei como é que ele volta, porque ele vai indo e ele não quer saber pra onde ele vai. Ele não sabe pra onde ele vai. E por isso que ele diz, né, que é uma das coisas que mais ele fala no vídeo dele, é que vamos lá que o roteiro se cria. E literalmente, galera, o roteiro se cria nos vídeos dele, né? E uma das coisas que ele mais gosta é o tal do coconut, que ele sempre tá querendo beber um coco, tal, ele sempre quer beber uma água de coco, tal. E ele passa por muitas experiências. E o cara tá vivendo. E óbvio, galera, que um canal que tem 4 milhões, 2 milhões, 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões, 1 milhão, muitas visualizações, não tem como não ser cancelado. O cara tá com quase 1 milhão e meio de inscritos e não chegou nem a 100 vídeos ainda, galera. Ele não chegou nem a 100 vídeos ainda. Então, assim, cara, o cara tá estouradaço na internet, tá? Eu curto muito ele. Se é um vídeo que não me agrada, eu pulo. Tem vídeos que eu comecei a assistir, não gostei, e caiu fora. Tem esse vídeo aqui, ó, que ele postou recentemente, há 2 semanas atrás, no qual aparece aqui uma pessoa que, na verdade, não é mulher, é um homem, né? Ele é uma mulher trans. E ele tem postado isso normal, entendeu? Essa é a vida dele, ele é raiz mesmo, ele não tá preocupado se a direita ou a esquerda vai gostar dele, ele tá preocupado em postar os vídeos dele. E, cara, é óbvio que ele vai sofrer muita retaliação, muita gente vai começar a falar, você é isso, você é aquilo, você é machista, você é isso. Cara, é simples, galera. Não gostou? Eu não consigo entender na internet como essas coisas funcionam. Tem tanto conteúdo na internet pra você ver, tem tanto conteúdo na internet pra você admirar, pra você curtir, né? Ah, se você gosta de videogame, você tem os seus prediletos, né, que falam sobre games. Se você gosta de viagem, você tem os seus canais de viagens prediletos. O canal desse cara aqui não é pra todo mundo, tá? Não é pra todo mundo. Se você quiser curtir um vídeo em que o cara, ele destrincha o país, a cidade, ele vai a fundo, ele conhece lugares que ninguém conhece, né? Ele tem esse lado dele, solteirão, né? Garotão, que ele, às vezes brinca com as meninas mesmo, ele mostra esse lado, entendeu? Ele fala mal do lugar que ele não gostou, ele fala bem se ele curtiu, e é isso. Ele tá lá preocupado com isso, ele não tá preocupado
né? Se você não vai gostar, ele tá preocupado em, cara, produzir conteúdo e mostrar esse lado que ninguém mostra. E galera, tem muita gente que gosta. Eu sou uma pessoa que gosta. Agora, se eu vou ver um vídeo que não me agrada dele, eu vou pular. Até porque, galera, nem todo vídeo do cara vai ser bom pra mim. E isso tá tudo bem. Você não é obrigado a gostar de tudo. Assim, você tem o teu melhor amigo, tá? Você gosta de tudo que o teu melhor amigo faz? E aí eu acho que deixa de ser melhor amigo. Eu acho que a pessoa passa a ser um deus pra você, né? O cara é perfeito. Ou aquela menina, a tua amiga é perfeita. Amizade não é perfeito. As pessoas não são perfeitas. Ele tem o lado dele que talvez eu falo, putz, cara, mas assim, em 90% do conteúdo do cara eu gosto. E eu não vou deixar de sair por conta disso. Tá? Eu acho que a gente tem que separar muito esse tipo de coisa. Nem tudo a gente tem que gostar. O cara parece que o cara tem que ser perfeito o tempo todo na internet, porque senão vocês estão a um botão de cancelar o cara. Cara, o cara... Assim, ele tá fazendo muito sucesso na internet, ele tá quebrando muitos tabus na internet, principalmente quando a gente fala de conteúdos de turismo, né? E muitas pessoas estão se doendo com isso, muitas pessoas estão cansadas, né? De ver vídeos dele falando desse tipo de conteúdo e querem cancelar o cara. E na boa, vou ser bem sincero pra você, não vão conseguir cancelar o cara. Não vão, porque o cara tá grandão. O cara tá literalmente muito grande. E espero que ele continue grande. Eu acho que esse vídeo aqui dos erros do Nômade Raiz, né, ele na verdade serviu para demonstrar por que a galera tá cancelando ele, mas ele não tá nem um pouco preocupado com isso, tá, galera? Ele tá preocupado em continuar curtindo. E aí eu termino com a frase dele aqui, cara. Termino com a frase dele porque o Luiz postou esse vídeo, né? Que parabéns, Luiz. Um vídeo top. Espero que você não bloqueie o meu vídeo aqui, porque eu passei teu vídeo inteiro. Mas é mais para demonstrar pra galera, né? O teu tipo de conteúdo, parabéns. Eu vou até me inscrever, desculpa, eu não era inscrito. Acabei de me inscrever aqui agora. E legal que eu vou terminar com o próprio comentário que foi fixado pelo Luiz do Nômade Raiz. Ele mesmo assistiu o vídeo, que bom que ele assistiu, né? Eu acho que pro Luiz deve ter sido muito legal, porque quando alguém assiste o teu vídeo no qual você fez, você fica lisonjeado, né? E o cara botou, ó, pessoas fracassadas sempre zombam das pessoas que tentam alcançar coisas. Isso as faz se sentirem melhor consigo mesmo. E é isso que ele definiu muito bem a internet. Pessoas fracassadas que estão sentadas na sua cama, no seu sofá ou deitada na sua cama, assistindo um vídeo do Nômade Raiz, né? Que não produz nada na vida, né? Que toma leite com pera todos os dias, né? Que tenta alcançar coisas e não conseguem, né? Invejam a vida do cara e aí elas vão lá e sentam o dedo no cancelamento porque faz se sentir melhores. Elas conseguem se sentir melhores. Infelizmente, é isso, né? E é isso, cara. O segredo do André é uma coisa que muitas pessoas no YouTube não conseguem, que é autenticidade. E realmente, cara, o cara não se força. Não se força na internet. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Não se esqueçam, eu sou escritor. Se vocês quiserem adquirir meu livro, ele está lá na Amazon, Toda Dor que Não Se Pode Enxergar. E a gente se vê no próximo vídeo. 38 minutos de vídeo, quase 40. Desculpa, eu não faço corte. Meus vídeos sempre vão ser assim. Meus vídeos sempre vão ser inteiros. Espero que... É como se fosse um bate-papo aqui com vocês. Espero que vocês gostem. Me digam o que vocês acharam aqui do Nômade Raiz. Se vocês seguem ele, se vocês não seguem, coloca aqui nos comentários. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.